Olá, paz do Senhor. Começar o vídeo falando sobre o tema. A palavra é mundo. Então eu vou ler um texto aqui de introdução e dar sequência nesse assunto que faz parte do Evangelho dos Pobres. Porque o mundo tá tão complicado que nós temos que se precaver dos problemas, das injustiças, das aflições, do comportamento que o mundo está passando. Então, vou começar a falar do século XVI. O século XVI, ele é o início de um novo mundo, um mundo mais moderno, mais tecnológico, mais tecnocrata. É um período onde houve a mudança da sociedade medieval dos séculos anteriores, é o século XVI depois de Cristo, né, que eu estou falando. E houve essa mudança que hoje em dia é devido a essa fase do tempo aqui na Terra, o século XVI. Então, o mundo toma um novo feitio. Então, eu vou citar um versículo da Bíblia que tenha a palavra mundo. E eu estava dando uma olhada na Bíblia, tem vários versículos falando sobre a palavra mundo. E eu percebi que no livro de João, capítulo 17, tem alguns versículos que contém a palavra mundo. Então, eu vou começar por essa parte. Então, vou até no livro de João. João, capítulo 17, versículo. Vamos escolher um versículo, porque eu trabalho assim, né? Eu trabalho no modo espiritual, né? Eu não tenho assim uma base assim científica para utilizar a Bíblia, né? Eu uso do jeito que eu aprendi, né? Que o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo me ensinou. Então eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência, né? E mostrar como que eu enxergo as coisas, né? A minha visão, ela é bíblica nesse sentido, né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele me escolheu para mim poder estar anunciando o evangelho da forma que eu assumi. Isto é permitido. Não existe uma regra específica, né? Então, livro de João, capítulo 17,
a primeira ocorrência da palavra mundo, eu passando o olho rapidamente, eu vou usar o versículo 5. Então está escrito assim, depois nós vamos analisando, né? Conforme a mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, com P maiúsculo. Sempre importante ressaltar a letra do termo que eu estou lendo quando é maiúsculo e minúsculo, para a gente ter uma base bíblica, né? Sobre o que está sendo falado. Junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo. Tá, está vendo? Achamos a primeira ocorrência da palavra mundo. Antes que o mundo existisse. Então aqui é uma narrativa do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo no versículo 5 do capítulo 17 do livro de João, a seguinte frase, escrita pelo apóstolo João. Repetindo. E agora, glorifica-me tu. O que significa esta frase que Jesus está falando? Jesus está pedindo para o Pai, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho assistido muitos vídeos na internet e eu vejo muitas discordâncias, discrepâncias sobre a palavra de Deus, porque cada um tem um pensamento, uma interpretação diferente, tem um modo de enxergar a Bíblia. Então cria-se muitas teorias, muitos conceitos. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque não sabemos até que ponto a pessoa que estamos ouvindo, vendo falar da Bíblia, da palavra de Deus, do conteúdo que está dentro da Bíblia, está condizente com a verdade ou com a mentira. Então é uma questão muito importante. Eu costumo falar que eu sou mestre de mim mesmo. Eu adquiri esse dom pela vocação relacionado ao meu modo de vida, que Jesus aprovou o jeito que eu vivo. Então, eu estou mostrando como que eu ajo a minha vida particular. Porque eu já falei que eu era morador de rua, ainda me considero morador de rua, porque o cristão, eu me considero um cristão, independente se eu tenho denominação religiosa ou não. Eu sou um cristão. O cristão, por exemplo, na minha opinião, porque eu dou a minha opinião, daí a pessoa que estiver me ouvindo faz as considerações, faz a análise para tirar proveito ou não daquilo que eu estou falando, que eu estou dizendo. Se concorda ou não. E
E eu quero chegar neste vídeo a falar um pouco sobre isso, que cada um pensa do jeito que quiser, mas depois a pessoa ela tem que estar consciente que ela vai ser julgada pelo o que ela fez durante a vida dela aqui na Terra, no dia do juízo, que é o julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo, decorrente a toda a alma vivente da terra dos viventes. Então, tem um prazo de validade para tudo isso acontecer. Nós estamos ainda neste prazo. Vai chegar uma hora que o tempo vai se esgotar, daí as pessoas elas vão ter que prestar contas para o nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra da fé que está escrito na Bíblia. Então, voltando ao assunto, nós temos que tomar muito cuidado, porque eu estou vendo muitas teorias, muitos pensamentos diferentes, daí acaba gerando contendas. Então, eu adotei a estudar a Bíblia sozinho, a fazer minhas pesquisas sozinho, a viver sozinho, longe destas desses, como eu posso dizer, desses modelos, né, que eu vejo dentro da religião cristã, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque são várias histórias que eu tenho visto, né? Então, isso está me levando à conclusão, eu cheguei à conclusão que não existe uma harmonia, como está escrito na palavra de Deus, que tem que acontecer entre as pessoas. As pessoas estão muito rebeldes, muito dispersas, as pessoas não têm uma aproximação para viver em harmonia, em comunidade, para viver em união. Então, é um assunto muito difícil, mas vamos ler aqui o texto que eu estou lendo e descrevendo. Vamos ver aqui. Aqui, no começo do versículo 5 do capítulo 17 de João, do livro de João, Jesus está pedindo para o Pai, com P maiúsculo, que é Deus, com D maiúsculo, que é o Deus vivo da Bíblia, está pedindo para Deus glorificá-lo junto de Deus. Por que Jesus, neste determinado momento, está falando isso? Tem um propósito. Eu não vou poder ler o capítulo 17 inteiro, porque é muito grande, né? Os capítulos são grandes. E não vai dar tempo. Mas, assim, analisando superficialmente, eu estou imaginando neste momento que Jesus está tendo uma conversa com Deus, particularmente. Deus lá no céu e Jesus aqui na terra. Então, Jesus faz esse pedido para Deus glorificar a Jesus. Continuando a leitura agora. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, aqui nesta segunda parte do versículo, Jesus, ele expressa, ele fala, ele revela uma coisa muitíssimo interessante. Preste atenção, agora que eu vou fazer a análise do sistema, do
da palavra de Jesus Cristo neste momento. Preste atenção. Jesus pede para Deus glorificá-lo com aquela glória. Então a palavra glória entra em ação agora. Porque a palavra glória, o termo da palavra glória, pode representar várias coisas, vários sentidos. Eu gosto de analisar o texto na versão contextual e na versão espiritual, vamos dizer assim. Aqui na versão espiritual, que é a versão que a gente pode dar várias conotações com o versículo que a gente está lendo e ter vários pensamentos, mas temos que ter um pensamento conjugado com o propósito do Evangelho, da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos sair fora deste pensamento, mas podemos dar vários sentidos referente ao que nós estamos lendo aqui na Bíblia, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, neste aspecto. Então, nós vemos aqui nesta parte um depoimento muito interessante, que Jesus disse assim: com aquela glória que tinha contigo. Então, nós vemos que Jesus já tinha uma glória antes que o mundo existisse com Deus. Jesus Cristo, ele já tinha um relacionamento, podemos dizer assim, nesta categoria, com Deus antes que o mundo existisse. Então, esse relacionamento nós temos que ligar com a palavra mundo. E a palavra mundo está escrito aqui na frase assim: o mundo, antes que o mundo existisse, Jesus já tinha um relacionamento com Deus. Olha só, isso abre uma porta ou várias portas para nós imaginarmos que esse mundo é o mundo aqui da Terra. Porque a palavra mundo, ela tem também outros sentidos, porque pode ser outros mundos, que existem vários mundos que Deus criou. Pode ser este mundo. Este mundo se chama Terra. Então, mundo, a palavra mundo e a palavra terra significa a mesma coisa nesse contexto. Então, este mundo, pelo que nós estamos que eu estou entendendo no versículo 5, significa o planeta Terra. A Terra. É esse mundo. Porque esse mundo ele veio a existir depois que já tinha outros mundos pelo andar da carruagem aqui no versículo 5 que eu estou lendo. Preste atenção, ó, repetindo. E agora glorifica-me, tu, que é Deus, ó Pai. Jesus confirmando que é Deus. Ele está falando com Deus. Junto de ti mesmo. Está vendo? Junto. Por exemplo, nesse versículo nós podemos também entrar na questão da relação do homem e da mulher também. Porque nós encontramos a palavra junto, porque o casal, o homem e a mulher, que são casados, eles vivem juntos. Então, podemos pensar nesse sentido também. E uma outra palavra que me chamou a atenção sobre essa questão da relação entre o homem e a mulher
que eu vou ver se eu consigo encaixar nesses pensamentos que eu estou tendo para continuar o vídeo. Podemos encaixar as outras expressões também do versículo. A palavra junto podemos incluir nessa relação entre homem e mulher. E aqui a palavra junto é Deus e Jesus Cristo, com aquela glória que tinha contigo. Então Jesus Cristo ele já tinha uma glória com Deus antes de acontecer tudo o que aconteceu e o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no nosso futuro, do nosso presente. Então é um versículo muito importante. Então o mundo aqui neste texto ele foi criado depois dos outros mundos. Deu para fazer essa constatação agora. Então vamos ver o próximo versículo que também fala de mundo, que está escrito no versículo 6, logo em seguida, na sequência. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo, está vendo? Que do mundo me deste. Olha só, depois vamos ver esse ponto de vista. Estou passando o meu ponto de vista, cada um tem o seu. Eu já cheguei nessa conclusão que eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto a partir de agora. Estou dando minha versão dos fatos, meu depoimento. Que do mundo me deste. Eram teus. Pode ver que é um diálogo entre Jesus e Deus. E Jesus está ensinando bastante coisa aqui. Porque nada que está escrito na Bíblia é por acaso. Tem um motivo especial. Eu, que sou representante da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, eu sempre procuro focar todos os textos que eu faço a leitura da Bíblia, que estão dentro da Bíblia, a pessoa que está vendo o vídeo do que eu estou falando, do que eu estou dizendo, a imaginar uma situação específica à vida pessoal da pessoa que está assistindo, dando ênfase nesse processo de ensinamento de como a pessoa tem que viver, não do jeito que ela acha que tem que viver, para ela não cair na rotina. Que tem até uns versículos que eu estava vendo antes de começar os vídeos e eu anotei, e o meu material que está espalhado aqui, que eu vou pegando com o decorrer do tempo e que eu estou fazendo o vídeo e ir encaixando no que eu estou dizendo, que fala um pouco sobre isso que eu disse agora. Que a pessoa ela tem que mudar, só que eu não me lembro onde está aqui, porque eu estou com vários materiais abertos aqui, e eu vou pegando e vou encaixando sem ter uma coisa já pré-estabelecida. Eu vou fazendo isso aleatoriamente. Então, se chegar nesta parte, daí eu confirmo isso que eu estou falando agora. A pessoa ela tem que seguir esse ponto de vida da mudança, que, se eu não me engano, está escrito até nos versículos que eu anotei aqui, falando da palavra mundo. Olha só que interessante. É isso. O vídeo é justamente esta proposta que eu estou falando agora, para que as pessoas mudem de vida. Então, no versículo 5, para nós entrarmos depois na questão da continuação do assunto que eu vou falar a respeito do século XVI, que é um assunto mais geral,
que não envolve a Bíblia, mas envolve outros pensamentos. Então, no versículo 6, Jesus disse assim. É o versículo 6? Sim. Versículo 6 do capítulo 17 do livro de João. Manifestei, tá vendo? Ele usou a palavra manifestar. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ou seja, para nós conhecermos quem é o Deus verdadeiro, que fez todas as coisas, isso é importante, porque existe o Deus verdadeiro com D maiúsculo e o Deus falso com D minúsculo. Então, para nós descobrirmos quem é esse Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, nós temos que olhar para Jesus Cristo, porque ele disse assim, neste versículo 6, manifestei, de manifestar, manifestação, o teu nome. Não exatamente Jesus está falando que o nome é Deus, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que quando Jesus falava do Pai dele, que é Deus, ele estava manifestando o verdadeiro, não o falso. Então, por isso que nós temos que prestar atenção nas atitudes, no modo de vida, na história de Jesus Cristo, aqui na Terra. Por quê? Porque nos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, com S maiúsculo, o nosso Deus, né, que é Jesus Cristo, ele prega o Evangelho, e quando a gente entende esse Evangelho, a gente acaba conhecendo quem é o Deus verdadeiro da Bíblia, de quem ele está anunciando, proclamando, mostrando quem é o verdadeiro. Então, ou seja, para ficar mais claro isso que eu falei, por exemplo, sobre o nosso modo de vida, que é um tema muito importante. Se a gente vive no modo de vida que está escrito na Bíblia, modo conservador, não modo liberal, não modo leviano, o modo injusto, como todo mundo vive, que é essa que é a questão também que eu sempre enfatizo e eu sempre friso nos vídeos que eu faço, nós temos que ter um modo de vida diferente do modo da população onde nós estamos inseridos, dentro do sistema mundano. Por isso que o tema hoje é a palavra mundo, porque eu gosto de falar sobre isso. Para a pessoa começar a mudar, ela tem que começar a mudar de vida. Então, ela tem que parar de praticar os costumes e as tradições, parar de viver do modo que ela vive diariamente, ter uma mudança radical, como eu fiz, como Jesus Cristo quis que acontecesse esta mudança na minha vida, para ele poder me salvar, porque do jeito que eu estava vivendo, estava errado, daí eu não tinha salvação. É isso que eu quero mostrar para todo mundo, porque as pessoas elas acham que estão vivendo corretamente, que bandido, estrupador, assassino, agora tem a lei da Maria da Penha, que é muito rígido, né, que o homem
o homem ele é punido, né, por qualquer agressão contra a mulher, contra as mulheres. Acha que só nesses casos que há o pecado, o engano, a injustiça, o crime, mas não é só nesses casos. Porque na Bíblia está escrito que todo ser humano ele tem que sair do mundo, não viver dentro do mundo. Tanto é que eu acredito, eu tenho quase certeza que no livro de João, capítulo 17, está falando sobre isso que eu falei agora. Que as pessoas têm que sair do mundo. Apesar que eu peguei aqui um texto falando do mundo, que eu vou ver se eu consigo chegar nele. Se eu não chegar nesse vídeo, talvez eu chego nos próximos vídeos. Eu vou continuar nessa linha de pensamento, porque existe milhões de linhas de pensamentos que eu posso ficar alterando a qualquer hora que eu quiser, porque eu já tenho essa habilidade de estabilidade, habilidade e estabilidade. Para mim tá pegando um tema e falando sobre ele em cada vídeo, assim. E mudando o foco, pegando outros textos bíblicos, fazendo outras explanações. Então é muito dinâmica, muito diversificada a palavra de Deus. Então, nesse foco que eu estou seguindo, Jesus, no versículo 6, ele disse assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, porque ninguém conhecia Deus. E quando ele fala o nome, representa isso que eu disse agora. Não é especificamente um nome próprio de uma pessoa, de uma divindade que Jesus está falando. Jesus está falando que ele revelou quem é o Deus verdadeiro, o Pai dele. E é só por esta circunstância que isto acontece. Eu quero deixar registrado aqui, nesse exato momento. É só através de Jesus Cristo, não é através da Virgem Maria, porque eu estava vendo uma discussão agora que uma pastora chamou a Nossa Senhora, que é a deusa dos católicos, e eu vi uma moça que é católica discutindo, né, no canal dela sobre este vídeo que a pastora fez e chamou a Nossa Senhora, que é a senhora deles, dos católicos, não minha senhora, porque o meu Senhor é Deus, Jesus e Espírito Santo, como está escrito na Bíblia. Não está escrito que eu tenho que adorar uma imagem que não tem vida, uma imagem inanimada, de uma deusa, de uma estátua. Isso é idolatria. E eles não aceitam isso. Daí a mulher ficou ofendida, a católica. Daí começou a dar os argumentos dela, que a pastora chamou a Nossa Senhora, que é a senhora deles, que eles falam que é a Virgem Maria, que é não sei quem, não sei que lá, que eu não entendo da religião deles. Eu sigo, acredito, estudo e vivo conforme está escrito dentro da Bíblia, não dentro de instituições religiosas que são do mundo, que são mundanas. Por isso que eu estou falando, mas é que nem eu falei, cada um tem o seu pensamento. Depois, no dia do juízo final, no tribunal de Jesus Cristo, cada um que vai dar conta por aquilo
que a pessoa fez, praticou, executou a obra que ela fez, aí é problema de cada um. Eu estou dando o meu parecer, meu ponto de vista, como é permitido, mas eu não estou assim, eu não estou ofendendo nenhuma religião, nenhuma raça, nenhum credo, nenhum, nenhum, nenhuma ideologia de gênero. Não estou criticando assim. Se eu tiver fazendo alguma coisa nesse sentido, eu peço desculpa, mas eu estou analisando no ponto de vista bíblico, espiritual, da religião que eu sigo, que é a Bíblia. Não estou nem citando instituições religiosas, que eu não sou nem católico e nem protestante, que são instituições que são criadas pelo homem, não são criadas por Deus e Jesus Cristo, e nem pelo Espírito Santo. Eu acredito assim. E essa pastora chamou a Nossa Senhora deles, dos católicos, de demônio, de como é que chama? A Rainha dos Céus. Depois, até essa moça católica, no final do vídeo, explanou lá em Jeremias que existia a Rainha dos Céus, mas ela quis dizer, na opinião dela, que Jeremias nem estava falando da Nossa Senhora. Mas aí nós temos que ver vários aspectos, porque ela disse, a moça católica, que Jeremias está falando da Nossa Senhora porque ela nem existia. E nem o catolicismo existia. Mas o problema é que a liderança católica pega as coisas do passado e introduz agora para os membros fiéis destas religiões que eu chamo de seitas, subverte o pensamento e propõe uma adoração totalmente errada e equivocada, como está escrito dentro da Bíblia. Eu posso pegar várias passagens e comprovar isso que eu estou falando dentro da Bíblia. Caso do profeta Gideão, que Deus mandou ele quebrar as estátuas de Baal. Está escrito lá no livro de Juízes, logo no capítulo 2 de Juízes. Eu vou chegar lá um dia também. E daí a gente não pode falar nada, porque daí está ofendendo a religião, está ofendendo a fé da pessoa. Essa moça católica falou que ficou ofendida, que a pastora falou isso. Mas acho que não tem nada a ver, porque eles também ofendem as outras religiões praticando coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus não mandou a gente ficar rezando para a Nossa Senhora deles, Deus, né? E Jesus. Deus não mandou. Aonde está escrito na Bíblia? Daí essa moça que é católica falou assim, que a Nossa Senhora deles, que para mim é Virgem Maria, não é Nossa Senhora, intercede por nós. Como se tem o texto aqui na Bíblia, eu não fiz essa... eu não fiz essa... eu não escrevi aqui para demonstrar o texto, porque está vindo agora na minha cabeça. Mas é tão fácil achar isso que eu já vi na Bíblia. Que eu até escrevi depois que eu estava vendo o vídeo, eu fui lá no comentário e dei a minha opinião. Eu falei que quem intercede por nós é só Jesus Cristo. Aonde está escrito que Maria, dentro da Bíblia, intercede por nós? Maria. Porque eles acham que Nossa Senhora e Maria, a Virgem Maria, é a mesma pessoa? Eu já acho que não é, mas eles acham. Tá vendo? Então são tantos pontos, tantos aspectos, que daí começa a virar o debate, e na Bíblia está escrito que não pode haver essas discussões, essas dissensões.
Então, por isso que hoje eu não frequento nenhuma religião. Está escrito na Bíblia que tem que ter religião? Está escrito. De uma certa forma, tá. Não sei se está diretamente ou indiretamente, mas está. Religião tem que ter, todo mundo tem que ter. É o começo, né? O início. Mas aí que tá. A pessoa ela tem que pensar que a religião dela é a Bíblia, não é igreja católica, igreja protestante, outras religiões que eu não conheço, religiões afrodescendentes, por exemplo. Aí não, aí tá errado. Por isso que hoje que eu não sou católico, não sou protestante, não sou da quimbanda. Tô vendo muita gente falando essas coisas aí. Para mim, a religião é o que está escrito na Bíblia. Livro de Tiago, capítulo 1, acho que versículo 27 ou 28, ou 26 ou 27. É os dois únicos versículos que fala a palavra religião, que está dentro da Bíblia. Não existe outra forma de pensar. E a igreja não é uma igreja institucional, uma igreja de pedra, um templo de pedra, uma casa de alvenaria. A igreja é o corpo humano. Jesus Cristo, ele pregou aqui nos evangelhos, no começo de João está escrito que ele destruiu o templo. Em Atos está escrito que Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas. Então são coisas assim que a pessoa nem utiliza esses argumentos e vai para outros campos, outras áreas da palavra de Deus que está dentro da Bíblia, e daí gera milhares, milhões de assuntos que são irrelevantes, porque olha aqui, ó, no versículo 5 que eu acabei de ler, no versículo 6, Jesus já está falando que manifestou Deus para os homens, que Deus deu para Jesus que são do mundo. Pronto. Tudo isso que eu falei agora, ó, já foi um modo de responder tudo isso que eu disse agora, ó. Mundo. Estas questões que eu falei agora, instituições, igrejas, templos, religiões, é do mundo. É tudo mundano. Pronto, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ele só pega os textos da Bíblia para compor os pensamentos deles e depois eles dão a tradição, os costumes humanos, como está escrito lá no livro, por exemplo, de Mateus ou João também, aqui como eu estou em João agora, que Jesus fala em certa ocasião que... O que ele fala mesmo? Espera aí que vai vir na minha cabeça, calma aí. Ele fala que ele está instruindo os discípulos, os apóstolos, que acho que está até em Marcos fala bem nítido sobre isso, no livro de Marcos. Para honrar o pai e a mãe. E podia até ir lá agora entrar nesse assunto, que ia ficar bem legal. Porque eu também não entendo direito esta parte da Bíblia que eu estou expondo agora. Mas Jesus está falando ali que por causa da tradição e os costumes daquela época e de todos os tempos, ninguém faz aquilo que Deus quer que todo mundo faça. É isso que Jesus está dizendo nessa parte da Bíblia que eu estou citando agora lá em Marcos. Que ele usa o tema do pai e da mãe.
E ele fala que os escribas, os fariseus, hipócritas, todos eles ali, do povo de Israel, daquela época, eles invalidavam os mandamentos, os costumes e as tradições de Deus, eles invalidavam e criavam os costumes humanos. É isso que acontece hoje em dia. Então vamos lá, vamos tentar ir até lá. Deixa eu marcar aqui, para mim não se perder. Vamos até lá, daí eu já entro nesse estudo que é importante, que eu gosto dessa parte de Marcos. Eu estava lendo alguns dias atrás sobre essa parte que eu tô falando agora. Vamos lá, só não me lembro de tal capítulo, mas só batendo o olho eu creio que eu já consigo achar. Porque o livro de Marcos, ele não é muito grande, né? E eu sei mais ou menos, acho que é onde deve estar. Deixa eu ver aqui, ó. Eu sei mais ou menos qual a coluna aqui da página que tá esta parte da Bíblia que eu tô falando agora. Tá, acho que eu tô quase chegando. Vamos ver aqui. Vamos ver se é esse aqui. Aqui que vos der a beber um copo d'água, qualquer que... Não é, mas acho que eu tô quase lá já. Só um momento. É fácil achar, não é difícil. Vamos ver, talvez seja agora a próxima página. Acho que eu achei. Só pela palavra invalidar, que nem eu falei agora, já só batendo o olho eu já sei onde tá. Porque é o tempo, né? A gente vai lendo, mas ainda eu tenho que decorar a Bíblia inteira para quando chegar num dia que eu preciso utilizar a Bíblia, eu sei onde está, né, o assunto, né? Senão, como é que eu vou conversar a respeito de uma coisa que eu nem lembro onde está, né? Eu sei que existe, mas eu não sei onde está, né? Aí fica ruim, né? Tá em Marcos capítulo 7, né? Então, vou começar a ler aqui, daí eu vou desenvolvendo o pensamento, ó. Eu vou começar a ler desde o começo. Mesmo que demorar, não tem problema, porque é legal falar das coisas de Deus, né? Vou começar bem do ponto, assim, né? Inicial. Porque não anda... que nem eu falei, os fariseus e escribas, eles fizeram uma pergunta, né? Eu teria que começar a ler desde o início do 7, né? Pra ficar bem exposto mesmo, né? Eu acho que eu vou ter que fazer isso mesmo, né? Eu sei que eu não vou conseguir chegar até onde eu quero, porque são, pelo menos aqui, ó, nessa parte do capítulo 7, da página que eu tô, são 17 versículos. Como é que eu vou fazer um vídeo lendo 17 versículos e atrás ainda tem mais? O capítulo tem 37 versículos. Mas esse capítulo é exatamente sobre isso, sobre as tradições. É nesse ponto que eu quero chegar. Nas tradições e nos costumes. Que as pessoas estão fazendo tradições e costumes humanos, não espirituais, divinos. É isso que eu quero demonstrar. Vamos ver, né? Vamos lá, né? Eu acho que eu não vou conseguir, então eu vou pegar nessa parte da invalidação e vou dar sequência. Versículo 9. E dizia-lhes:
bem invalidais o mandamento de Deus, tá vendo? Os homens daquela época e de hoje fazem a mesma coisa, que nem essa moça aí católica, por exemplo. Ela está invalidando o mandamento de Deus e Jesus Cristo. Por quê? Porque ela está seguindo tradição e costume. Eu vi ela falando da boca dela que a tradição e o costume católico é assim mesmo. Tá vendo? Tá errado. Não é o costume e a tradição católica que Deus quer que as pessoas façam. É o costume que está dentro da Bíblia, como Jesus está falando aqui, ó. E eles são tão inteligentes, tão astutos, que para defender o ponto de vista deles, eles esquecem de defender o ponto de vista de Deus e Jesus Cristo, que está dentro da Bíblia. Como eu vou fazer agora, ó. Presta atenção, ó. Eu estou falando do ponto de vista de Deus e Jesus Cristo. Não estou falando do ponto de vista da Igreja Católica e nem protestante. Entendeu? Ó, por isso que eu sou escolhido, por isso que eu sou abençoado, por isso que eu recebi a unção. Porque eu sou justo, eu sou sincero, eu falo a verdade. Eu não fico defendendo uma instituição. Hoje em dia, o problema do cristão hoje em dia é isso, ficar defendendo uma instituição. Daí, um vai para o catolicismo e o outro vai para o protestantismo. Daí vira essa guerra toda. Tanto é que esse livro que eu quero começar a ler, desde o primeiro minuto que eu comecei o vídeo, já estamos em 51 minutos. Ó. Passou 50 minutos e ainda não comecei a ler o livro. Esse livro fala da guerra entre os protestantes e os católicos a partir do século XVI ali, que começou a pegar fogo, que nasceu o protestantismo, a divisão da igreja católica, que era todo mundo católico. Tá vendo? Dá até para me unir tudo isso que eu tô falando agora nesse momento. Eu vou até fazer isso, eu vou fazer uma mescla agora. Eu vou usar os dois livros, o da Bíblia e esse do livro histórico. Vamos lá, vou tentar fazer isso. E dizia-lhes, Jesus dizendo, ó, presta atenção, ó, bem invalidais, tá vendo? Qualquer coisa, porque eu já fiz o vídeo falando que lá em 1 Coríntios, capítulo... 1 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 3, falando que o homem não tem condição de pensar por ele próprio. Tá escrito lá, eu fiz o vídeo agora, os últimos vídeos. Paulo falando que Deus disse: o homem não tem capacidade de pensar por si próprio. 2 Coríntios capítulo 3. E aí, quem é o maluco agora? Tá escrito lá, pensar por si próprio. Precisa do espírito com E maiúsculo. E como é que o espírito vai habitar dentro de uma estátua, dentro de uma imagem, dentro de um templo de pedra, de uma igreja, uma construção que não é carnal, sendo que o espírito tem que habitar dentro de um ser vivo, que é o homem. Daí ele passa a ter pensamento, consciência, mas essas pessoas parece que não estão com o espírito, porque eles ficam lá se prostrando, rezando por uma imagem. Vê se isso tem cabimento. Fica adorando o líder religioso, fica chamando o líder religioso de Deus, de santo, de perfeito, sendo que o Espírito foi dado para todo mundo que crê nisso que eu estou demonstrando. Na manifestação de Jesus Cristo,
que anunciou o nome de Deus para todos os homens. Não é só lá o padre, o pastor, o guru, o sei lá, quem seja que for, que está com o Espírito Santo. E na minha opinião, eu acho que eles nem estão com o Espírito Santo, porque se você começar a falar do evangelho dos pobres, daí aí a casa cai. Aí não, não ficará pedra sobre pedras. Tá vendo? Você começa. Até apontei aqui, ó, um versículo acho que falando de pobreza, que entra a questão do mundo também. Que eu escrevi aqui. Tá aqui do meu lado, aqui, reservado. Então vamos lá. Continuando. Versículo 9 do capítulo 7 do livro de Marcos. E dizia-lhes, Jesus falando, bem invalidais, tá vendo? Eles invalidam tudo, ó. Daí vai vir um espertalhão, vai falar, não, sacerdote, é porque aqui foi 2000 anos atrás. Jesus Cristo, ele viveu há 2000 anos atrás. Ele está falando para o povo daquela época. E nós somos o quê? Nós somos esterco? Esterco de vaca? É lógico que ele está falando para aquele povo daquela época e para nós, para todo mundo. Jesus veio só para salvar os israelitas, não veio para salvar os gentios. Ó a ideia deles. Não, porque é contexto. Porque não sei o quê. Ficar dando essas desculpas esfarrapadas, você só vai aumentar mais a sua desgraça. Porque, como eu sempre falo, eu entendi por que o ímpio, por que o iníquo, por que o injusto, ele vive bem e o que faz do jeito que eu estou falando, por exemplo, ou parecido, vive mal. Por quê? Porque ele está no pecado, nas transgressões, o iníquo, e daí, para preservar o espírito com E minúsculo, porque se a pessoa perder o espírito com E minúsculo, igual o Satanás perdeu e os anjos caídos, ela nunca mais vai ressuscitar. Nunca mais, está escrito na Bíblia. Se perder o espírito com E minúsculo, já era. Eu só não me lembro onde está direito, mas acho que está nesse versículo que eu vou falar agora, nesse capítulo do livro de 1 Coríntios. Se perder, aí não tem salvação. Então, o que Paulo fez quando, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, quando o membro da igreja lá de Coríntios estava pecando, adulterando, estava em adultério com a mulher do pai. Ele estava tendo caso com a mulher do pai. O que Paulo fez? Ele expulsou esse homem da igreja, o homem voltou para o mundo e entregou o corpo para o diabo. Por isso que a pessoa está bem de saúde, tem dinheiro, come bem, vive bem, mas está fazendo tudo errado. Essa é a justificativa que eu dou. Porque essas pessoas estão vivendo a vida delas, que nem eu conheço uma pessoa que parece um tanque de guerra. Ela largou tudo, assim, é a tradição que eu estou falando. Em vez de fazer como está escrito na Bíblia, se importar com o casamento que a pessoa quis casar,
Não, ela abandonou, largou tudo e foi viver a vida dela, mundana. A pessoa parece um tanque de guerra. Trabalha o dia inteiro, estuda o dia inteiro, vive totalmente fora do que está escrito na Bíblia. Como é que se explica isso? A pessoa parece um tanque de guerra. Porque eu cheguei nessa conclusão de 1 Coríntios capítulo 5. E tem também outro versículo que está em Salmos, que eu tentei achar, mas eu não consegui, mas eu acho que eu escrevi nos meus cadernos, só que até chegar e encontrar esse versículo, eu não vou conseguir, porque eu tenho que ficar vendo página por página, e eu tô com bastante material aqui que eu escrevi. Então, se um dia eu achar sem querer, daí eu anoto assim num lugar e deixo em destaque. Porque esse versículo comprova isso que eu tô falando também, que Deus, ele deixa a pessoa viver de um modo assim que a pessoa tá achando que ela é abençoada por Deus, não que ela é abençoada por Deus, mas quem tá por detrás da como é que se fala, da prosperidade é o diabo. É bem nítido, tá lá em Salmos. Quando eu conheci até esse versículo há pouco tempo. Depois eu vi uma pessoa também nos debates que eu tô vendo na internet dos pastores, assim, dos mais estudiosos, assim, né, bastante inteligente, usando esse versículo também. Então eu já tenho ele gravado, mas eu não sei onde tá. Mas depois eu vou achar e colocar eles nos autos aqui que eu deixo aqui, né? Para mim, porque é um versículo muito bom também. Daí prova por que as pessoas nossa, é um versículo incrível assim. Porque essas pessoas são prósperas e os pobres que realmente tá ali passando dificuldade, não digo que não merecia, mas porque todo mundo é pecador, mas Deus, ele quer que seja assim, que a pessoa que vai ser salva sofra aqui na terra para depois receber o galardão, né? Eu já percebi isso também. Por isso tem que ser pobre. Daí vem essa tradição, ó. Eu teria que até ler o versículo 8. Então, vou ler o versículo 9 e voltar para o versículo 8. Mas se bem que o versículo 9 também fala de tradição, ó. Então, já vê que é um ponto da Bíblia muito importante que fala de tradição, ó, porque tem o versículo 8 e 9, ó, que usa a palavra tradição, ó. Tô vendo agora, ó. Versículo 9. E dizia-lhes: bem, invalidais o mandamento de Deus, tá vendo? Eles invalidam o mandamento de Deus, tá vendo? Eles não querem fazer, eles não querem. Aqui nessa época tinha que cumprir, mas agora não precisa nem cumprir. Só que assim, eles não querem cumprir agora, porque eles sabem disso que eu tô falando, não precisa cumprir, mas você tem que guardar. Então, daí eles vão usar isso para se justificarem, porque é isso que eu falo mesmo, não precisa cumprir mais. Antes da crucificação tinha que cumprir, tinha que praticar, mas agora não precisa mais. E eles usam dessa circunstância, por exemplo, para manter esse pensamento deles e os líderes, principalmente, que eles conhecem a Bíblia de cor e salteado, melhor do que eu. E eles usam isso e depois eles jogam indireta na subconsciência do que está abaixo deles, que é o povo, né, que frequenta estas denominações, né, a pensarem inconscientemente isso que eu estou falando. Ah, não precisa praticar,
E a pessoa acaba caindo nessa circunstância, mas só que ele se aproveita porque as pessoas que eles estão ensinando, elas não têm essa consciência que eu estou demonstrando, que eu estou expondo agora, que eu estou revelando. Elas não sabem que não precisa mais praticar, não precisa mais cumprir. Ninguém sabe disso. Foi estudando 4 anos a Bíblia todo dia que eu fui chegando nessa conclusão. Porque quem pratica, quem faz obra, está debaixo da lei. Quem executa. E tem os pontos, principalmente no livro de João, que eu já falei sobre isso, que diz que a gente não precisa fazer obra, não precisa praticar, não precisa cumprir. Jesus falou, a gente só precisa andar dentro da obra, precisa viver dentro da obra, mas não precisa fazer a obra. Quem quiser fazer obra, faz, mas não é pelas obras que a pessoa será salvo, é pela graça. Então, no versículo 9, Jesus está falando isso. Bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Então, fazer obras é uma tradição, praticar é uma tradição, cumprir é uma tradição. É isso que Jesus está falando aqui e eu sempre ressalto, eu reitero. Isso eles não falam nada, porque a pessoa dando dízimo, ela está fazendo obra. E eles não querem que as pessoas parem de dar dízimos para a igreja. Que agora nós estamos falando de cristianismo, né? Agora eu estou falando para a igreja. Tem todos esses detalhes. Então, é isso que Jesus está falando. Bem validais o mandamento de Deus para guardardes. Tá vendo? Todo mundo guarda a tradição que o sistema religioso cristão inventou. Que não tem nada a ver com aquilo que Deus e Jesus Cristo quer que nós façamos. Deus e Jesus Cristo, ele quer que a gente trabalhe com a alimentação humana. Ele quer que a gente mesmo produza nossos alimentos. Por isso que está tendo um monte de desgraça, um monte de matança, um monte de coisa errada por aí. Porque as pessoas elas não estão bem alimentadas. Porque os minerais é a constituição do corpo humano. Se a gente não tiver os minerais que Deus criou, que provém da terra, a pessoa ela fica doente. Por isso que os espíritos entram no corpo da pessoa. E eu tô vendo um rapaz que ele é bem inteligente. Acho que ele deve ter igreja, pela internet, né? Eu vejo pela internet, né? Pelo canal do YouTube. E ele combate, né? Ele briga, ele luta com os neopentecostais, né? Porque ele é pastor, né? E ele estuda teologia, né? Pelo jeito, né? Só que, assim, ele quer combater, mas assim, ele continua na tradição dos costumes religiosos também. Por quê? Porque ele não dá ênfase nessas questões. Aqui no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, eu dou muita importância para esse assunto aqui. Não só ele, como todos, né? Porque todo mundo só fala da parte espiritual, mas a parte espiritual, o que ele disse, que agora está vindo na minha cabeça, que o neopentecostal joga tudo para a parte de santo, a parte de espíritos,
que interfere na vida das pessoas, para amedrontar as pessoas, para servir a essas lideranças da igreja neopentecostal. Ele citou neopentecostalismo, né? Aí tudo bem, até acredito que eles usam muito isso mesmo, que se a pessoa não der dízimo vai para o inferno, que se não comprar o negocinho da Arca da Aliança lá, o, o souvenir vai para o inferno. É igual os católicos faz também, se não comprar lá os negócios que eles vendem lá, a cruz, aquelas coisas, sabe? A água benta, aí você vai pro inferno. Até aí tudo bem, até eu concordo mesmo, que é um modo de charlatanismo, é um modo de induzir a pessoa a dar dinheiro para eles, para amedrontar a pessoa, porque eles conhecem a Bíblia, né? Aí até concordo com o rapaz, ele tá certo mesmo. Mas não é todos também. Por exemplo, eu dou sempre o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é totalmente diferente do que eu ouço por aí. Porque ele segue todo mundo segue uma tradição institucional religiosa. Eu não. Eu sigo os pensamentos que eu vejo que está dentro da Bíblia. Que nem Jesus está revelando aqui agora, ó, no versículo 9, ó. Bem validais o mandamento de Deus, tá vendo? Eu sigo os mandamentos de Deus. E os outros homens seguem o costume, ó, do mundo, ó, para guardardes a vossa tradição. O costume do mundo é as tradições que nós vemos por aí, que não tem nada a ver com a palavra que eu tô demonstrando aqui. Ninguém fala isso que eu falo. Agora, eu poderia dar continuidade, mas eu vou voltar para o versículo 8. Vamos ver o que diz. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Tá vendo? É isso que eles fazem. Daí aqui vai falar de lavar as mãos, de lavar os jarros, de lavar a parte exterior do prato, e o interior tá sujo de rapina. Jesus vai falar tudo isso agora. Tá vendo? E agora? Quem que é o maluco? E o que eu tô falando? Eu tô falando para as pessoas fazer isso que eu falei agora? Não. Tô falando para as pessoas abandonar o modo de vida deles. Porque lavar os pratos, lavar a mão, é tudo costume humano. Ou seja, quando Jesus está falando isso, que é para as pessoas parar de viver no mundo carnal, como todo mundo vive. Ter trabalho, ter casa, ter negócios. É isso que Jesus está falando. É sério. Você só pode ter o seu negócio se você fazer como eu estou falando. Vender o que você tem, comprar um lugar na área rural, começar a mexer com animais para você criar animal, para você plantar, para você matar, comer, para você abrir um poço artesiano, para você ver se você consegue uma luz sem precisar do sistema. Isso aí você pode. Aí Jesus e Deus, ele não vai ficar chateado. Agora, por que você não pode viver dentro das cidades, dentro do mundo? Por que dentro das cidades mundanas? Porque é onde acontece as piores coisas, as piores atrocidades. Eu saí na rua, só vejo drogado, só vejo gente fumando maconha, matando as pessoas, empinando aquelas motos lá, dando de maluco, de doidão, cheio de tatuagem na cara, ouvindo essas músicas de rap aí.
esses funk, MC, que não sei o que, só vê ostentação, ou então você só vê gente que tem inteligência, mas que ganha dinheiro, mas só quer comprar carrão para ficar se exibindo para todo mundo na rua. Eu só vejo essas coisas. Ah, mas eu já estou acostumado. Alguém vai falar assim, tudo bem. Você pode estar acostumado, mas vai chegar uma hora que você vai entrar pelos canos, porque eu tô vendo cada absurdo. Hoje eu tava vendo o vídeo no tribunal do júri, uma pastora que matou o homem. Aliás, ela mandou matar o homem. Daí fiquei ouvindo o depoimento dela. Ela falou que o homem entrou na casa dela, ela nem conhecia o homem, daí o homem estrupou ela. Depois a família dela era grande, daí ela pediu pro sobrinho ir lá matar o homem. Daí o sobrinho era totalmente drogadão, pelo que eu entendi lá no processo. Daí o cara deu mais de 20 tiros no homem lá na rua. Depois ela pediu para outra enteada lá da família, lá sei lá o que, mandar a essa enteada entregar o revólver pro sobrinho. Daí ela pegou o revólver na mão de um cara que era do PCC e ela era pastora. Que ela falou que ela era teóloga, que ela congregava, que ela era pastora. Eu só sei que foi quase a família inteira para prisão. E o outro caso, então? Só caso escabroso. O cara pegou 60 anos de prisão. Agora eu não tô me lembrando o que ele fez. Olha o que ele fez. Foi lá em Santarém, onde eu fui lá. Lá no Pará, lá. Entre o Pará e o Amazonas. Eu passei por lá. Eu até desembarquei e dei uma volta, assim, sabe? Na cidade, mas eu só fui até ali pertinho onde estava o porto ali, onde eu estava, né? De barco, né? Foi lá nessa cidade, o cara tacou fogo na mulher dele. Não sei se era ex-mulher. Tacou fogo na mulher, queimou ela inteira. O juiz deu 60 anos de prisão para ele, 61 anos. Então, e tá tudo assim, eu tô vendo um caso atrás do outro. Até parei de fazer um pouco de vídeo por causa da minha vista, mas eu já tô até um pouquinho melhorzinho, tô conseguindo ver melhor. Mas tem dia que eu nem consigo ver. Eu tô vendo mais esses vídeos aí. Por isso que eu tô assim, horrorizado. Só esses casos. Já vi também outros casos de pastor, de pastora também. O pastor mais velho lá saía com a nora. E saía com outras mulheres da igreja também. E daí acho que ele matou. E ele matou a nora depois. Não, e eu vi outro pastor também. Eu vi agora também. Pastor jovem, assim, bem inteligente, né? Segundo tava lá na reportagem, né? Tinha o futuro brilhante. Era ladrão de carro. Daí a polícia matou ele. Na hora que ele tava roubando o carro com os parceiros dele. Vai vendo. Então, acho que eu vou até terminar por aqui, porque deixa eu só cumprimentar aqui, depois eu dou a sequência, vou descansar um pouquinho. Já tá 1h18 de vídeo. É que nem eu falei aqui, ó. Concluindo, versículo 8, ó. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. Tá vendo o que eu falei? É tudo tradição de homem, por isso que eles estão nessa situação. Se eles fizessem o que eu estou falando, o mundo ia ser bem melhor, porque daí a pessoa ia lá, ia criar da galinha dela, ia criar da vaca, ia criar, plantar, ia criar do porco, ia ter ovo, leite, ia ficar o dia inteiro lá mexendo na roça.
É isso que Deus quer ver. Tá vendo? Daí vira essa confusão total. Porque daí o corpo fica desprotegido. Aí eu concordo, o corpo fica desprotegido porque não tem os nutrientes. Daí a pessoa fica mentalmente, psicologicamente abalado. Aí faz essas loucuras, essas atrocidades, porque Jesus entregou o corpo para o diabo para preservar o espírito para o dia do juízo. Mas eu nunca vi ninguém falando disso. Eu estou falando disso porque eu estudei, eu li a Bíblia, estou lendo a Bíblia. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas, tá vendo? Pronto, para terminar o vídeo, ó. Ler mais uma vez e acabar o vídeo. A mensagem de Jesus é esta, ó, para terminar o vídeo. Ó. Marcos capítulo 7, versículo 8. Porque deixando o mandamento de Deus, tá vendo? Todo mundo tá deixando o mandamento de Deus. Retendes a tradição dos homens, que é essa que eu sempre falo. Tradição, costume, vida mundana, viver junto com os gentios. Eu vivo, mas eu consigo ainda suportar, eu tenho força. Mas e quem não tem? E agora eles estão tudo lá presos na cadeia lá, mata a mulher, mata a criança. Eu nem vi esse vídeo, mas eu vi assim no título que o homem matou a mulher e a criancinha, né? A filha dele, da mulher que ele matou, da esposa dele, também é queimado também. Eu vi uma parte do depoimento, assim, o cara tacou fogo na mulher inteira, assim, pegou a criança, morreu a mulher e a criança. É isso que eu estou mostrando aqui, ó. Como lavar dos jarros e dos copos. Tá vendo? É tudo aparência hoje em dia. Tudo aparência. A gente olha as pessoas e parece que é tudo santo. Daí vai ver a podridão, ó. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas que eu estou falando agora. Agora vê se eles ficam lendo a Bíblia, estudando, gosta de fazer isso. A pessoa tem que gostar, se não gostar, então ela não está com o espírito. Eu gosto, então eu fico aqui ó, o dia inteiro. Por isso que eu não tenho tantos problemas. Que senão eu tava igual eles também, já tava lá em cana, lá na cadeia, lá, preso lá junto com... Vai dizer que não são demônios? Vai dizer? E lá rola de tudo lá, né? Então a gente tem que pedir a Deus e a Jesus para proteger a gente, porque cair na mão desses infernos aí, e volta e meia, eu fico preocupado, porque qualquer coisa que acontece na rua pode dar um processo, uma cadeia, um processo penal, mesmo a gente sendo inocente. Eu tô vendo também policial também, que matou mulher, policial que faz chacina. Eu tô vendo tudo pelos vídeos. Então a recomendação é essa. É você pegar o seu dinheiro e sair da cidade, sair do mundo. Igual eu tô tentando fazer. Só que eu não consigo entrar nas questões do ensinamento, do
do técnico de como proceder, né? Essa mudança, né? Eu já tô ficando cansado, eu vou dar um tempo e depois eu vejo se eu volto com mais ânimo e mais fôlego. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.